Olá! No programa anterior, a gente discutiu a elevada carga tributária brasileira e as consequências para a população e a economia. Nesta sequência, discutiremos as soluções propostas para a melhoria e diminuição do custo dos impostos no país. No primeiro programa, na parte 1, a gente explicou, na verdade, por que a carga tributária brasileira é tão elevada, próxima a 37%. Discutimos de quem era a culpa disso também. Fizemos uma comparação do Brasil com os outros países do mundo. Para dar continuidade, eu conto aqui com a participação do Dr. Davi Isaac, ele é especialista em direito tributário, tem grande experiência profissional na área e vai dar sequência à explicação um pouquinho de como o Brasil se relaciona com os impostos. Na verdade, não é só com os impostos, com as contribuições e as taxas, né, doutor? Queria agradecer sua participação novamente. Obrigado, viu, doutor Davi? Eu que agradeço, professor Cássio, é sempre um prazer falar para o telespectador do Portal Metáfora e aproveito para cumprimentar o nosso diretor técnico Paulo, nosso diretor técnico Leonan. É um prazer estar aqui com vocês. Tá, joia, muito obrigado. Eu queria agora lançar uma pergunta aqui para o Dr. Davi. Quais seriam as consequências dessa elevada carga tributária e da forma bem burocrática como ela se constitui no Brasil, tanto para os advogados quanto para as empresas em geral? Teve um levantamento, Cássio, da Fundação Getúlio Vargas e chegou à conclusão que nós temos em matéria tributária em nível de estados, municípios e União aproximadamente 7 milhões de normas tributárias. Isso já dá a dimensão da burocracia que envolve o nosso sistema e da dificuldade ao empresário, ao advogado, ao operador mesmo do direito tributário e das normas tributárias, da dificuldade que é em cumprir todas as obrigações de ordem principal, que é aquela de levar dinheiro ao cofre público, e fundamentalmente as obrigações acessórias. A consequência, a rigor, de elevação de carga tributária, a meu ver, e isso não é uma verdade absoluta, é você, ao contrário do sentido de se elevar a carga tributária, você tem como consequência, a rigor e a meu ver, não é uma verdade absoluta, repito, uma diminuição de arrecadação, porque você força a informalidade e você força a sonegação. Não quero defender aqui a sonegação ou a falta de pagamento de tributo, mas o empresário se vê forçado a diminuir a sua arrecadação e, de outro lado, o pequeno e microempreendedor a não formalizar a sua atividade, porque a alta carga tributária colocará em risco a própria atividade do cidadão. Então, a meu ver, a elevação de carga tributária, ao contrário de alcançar o objetivo de aumentar o volume de arrecadação, ela força a informalidade e, de outro lado, diminui a arrecadação de tributo. Tá, então o Dr. Davi está colocando para nós que a gente tem uma carga tributária elevada, um sistema complexo com praticamente, aí ele trouxe um número, 7 milhões de normas, leis, decretos, enfim, tudo aquilo, eu não conheço o termo legal, mas que regulamenta os impostos e os tributos no Brasil e que isso acaba atrapalhando as atividades empresariais, a própria execução, Eu vou recolher um tributo, fica difícil, muitas vezes a gente conhece o problema do ICMS, que é complexo, as empresas não sabem nem como recolher ou sobre o que devem recolher o ICMS. Agora, doutor Davi, o senhor consegue trazer de uma forma, eu sei que é muito simples, mas resumida, algumas soluções ou uma solução possível para a minimização desse problema? É a simplificação. Nós temos o Simples Nacional, que nada mais é do que uma arrecadação ou uma cobrança feita pela União. A União, ela cobra, seria um tributo de determinadas pessoas que tenham um faturamento que não ultrapassem atualmente 3 milhões e 600 mil reais ao ano. Esses empresários, essas pessoas jurídicas, recolhem um tributo para a União e a União reparte com estados e municípios. Dentro do Simples você tem o ICMS, tem o ISS, quando for prestador de serviço, o IPI e as contribuições. Não tem os impostos que incidem sobre propriedade, IPTU, IPVA e as taxas de maneira geral. Mas o que eu quero dizer aqui é a simplificação. Você gera a simplificação de arrecadar e de recolher um tributo ao cofre da União. E a União, por sua vez, faz essa repartição. O caminho
a meu ver, é a simplificação. O sistema hoje ele traz alguns impostos que incidem sobre o consumo, ICMS, IPI e ISS, as contribuições que incidem sobre o faturamento e, de alguma maneira, as contribuições também que incidem sobre o lucro. São tributos que, ao final das contas, em última análise, incidem sobre o consumo. Então, se o cidadão não tiver no Simples, um industrial, por exemplo, ele recolhe IPI e ICMS, e é um tributo não cumulativo, isso é, que gera o direito descreditado daquilo que incidiu na operação anterior. Isso gera uma burocracia bem significativa ao contribuinte. Então, se de repente simplificar a tributação no consumo, talvez você diminua a carga tributária e, junto com isso, diminua aquilo que nós chamamos de custo Brasil. O custo operacional de um empreendedor ou de uma pessoa física que exerce sua atividade de maneira individual vai diminuir sensivelmente porque não terá o custo operacional burocrático, que é exatamente o custo suportado para cumprir todas as suas obrigações instrumentais. E aí dando exemplos com advogado, contador, e esse custo naturalmente se eleva na medida em que você tem um arcabouço, você tem, digamos, um cenário, um panorama maior de obrigações. Tá certo. Então, doutor Davi coloca a simplificação dos impostos ou dos tributos como uma das formas do Estado até arrecadar mais, né, doutor Davi? E de facilitar a atividade empresarial no país. Para fechar nossa discussão aqui do programa, queria fazer uma pergunta. Qual a perspectiva que o doutor tem com relação aos tributos no Brasil? Como é que nós estamos pensando isso? Que tipo de movimentação política o doutor enxerga neste momento? Há uma movimentação muito significativa no Centro-Oeste. Os governos de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, fundamentalmente, eles têm um movimento que envolve o ICMS que é muito interessante, que é um movimento de, ao mesmo tempo, reconhecer todos os tipos de crédito, de reconhecer tudo aquilo que em nível constitucional foi outorgado e foi chancelado em favor do contribuinte. Então, dá um exemplo. A Constituição Federal ela garantiu o princípio da não cumulatividade. É um nome complicado, mas nada mais é do que o direito que o contribuinte tem descreditado o ICMS que incidiu na operação anterior. A Lei Complementar 87/96, regulamentando a Constituição, ela diminuiu o direito de crédito de ICMS nas operações que envolvem energia elétrica. Então, um varejista, por exemplo, atualmente ele não tem o direito de descreditar, de acordo com a lei complementar, do ICMS que veio na energia elétrica dele. Ou seja, a lei complementar criou uma restrição não trazida pela Constituição Federal. O que esses estados do Centro-Oeste vêm estudando e o Mato Grosso do Sul já até chancelou? A possibilidade de se creditar nos termos da Constituição Federal ao ICMS que incidiu na energia elétrica. É uma maneira de você reconhecer os créditos, trazer para a formalidade aqueles contribuintes que eventualmente sonegavam com o objetivo de, muitas vezes, sobreviver, e, de outro lado, você também simplifica a tributação. Então, há algum movimento de agentes políticos significativos, né, governadores de estados, fundamentalmente no Centro-Oeste, que tem o objetivo de, ao mesmo tempo, simplificar e, de outro lado, fazer cumprir aquilo que foi desenhado no sistema constitucional tributário. Se esse movimento se alastrar para o Brasil e, de alguma maneira, se impregnar, chegar à União, as chances de nós termos uma carga tributária menor, formalizar um número maior de contribuintes e, consequentemente, aumentar a arrecadação, essa chance é muito significativa. De outro lado, nós temos também algumas circunstâncias aí mais pontuais de tributos que não incidem sobre o consumo, que elas merecem um aperfeiçoamento. Darei um exemplo. O município ele tem a competência para instituir o IPTU. A Constituição Federal deu ao município a possibilidade de cobrar o IPTU progressivo, isso é, quanto maior for o valor venal do imóvel, maior pode ser a alíquota. Poucos municípios fazem isso. Os municípios fazem, muitas vezes, em função da utilização. Terreno, né, e imóveis prediais, com valores diferentes para cada um desses tipos. Mas o município ele pode e deveria, a meu ver, cobrar um valor progressivo. Também aumentaria a arrecadação e atingiria os contribuintes com um poder aquisitivo um pouco mais significativo. O mesmo poderia se fazer em relação ao ITBI, que é o Imposto que incide sobre transmissão onerosa de bens imóveis, e também em relação ao ITCMD. Então, os caminhos, né, a meu ver,
eles passam primeiro, por cuidar de simplificar e de reconhecer aquilo que constitucionalmente foi garantido ao contribuinte, e, de outro lado, procurar aumentar a arrecadação daquele contribuinte que efetivamente tem poder aquisitivo para suportar esse aumento. E se esses movimentos eles se consolidarem, e esses movimentos eles não são novidades, nada mais é do que cumprir o que está desenhado pela Constituição Federal. Se houver movimentos nesse sentido, a gente tem expectativas boas, sem reforma tributária, porque é tudo já desenhado na Constituição Federal, de ter um volume maior de arrecadação, um volume maior de formalização e, em contrapartida, uma diminuição de carga tributária, porque vai atingir um número maior de pessoas. Eu queria agradecer o Dr. Davi, especialista em direito tributário, pelo esclarecimento. Obrigado, viu, Dr. Davi? O prazer é todo meu e a gente não consegue nunca esclarecer tudo, porque é um assunto muito complexo. Mas se de alguma maneira eu pude esclarecer alguma coisa, fico muito satisfeito. Agradeço a você, agradeço ao Portal Metáfora, agradeço ao Paulo, ao Leonan, que nos acompanham tecnicamente. É sempre um prazer, estou à disposição. Tá, joia? Muito obrigado. Obrigado você aí que está assistindo o nosso programa. Acesse o nosso site que está passando aqui abaixo e até a próxima.